Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério e Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o livro de Romanos, capítulo 3. Meu irmão, no capítulo 1, a gente viu Paulo narrando a questão da ira de Deus contra a humanidade, pecado, a questão do pecado, nomeando o pecado. Vimos no capítulo 2 a justiça, né? A questão da lei dos judeus. E o capítulo 3 vai encerrar esses dois capítulos, vai concluir esses dois capítulos, né? Que vai falar da justificação, né? E vai mostrar que ninguém é justo, tá? E começa assim: que vantagem há em ser judeu ou que utilidade há na circuncisão? Muita em todos os sentidos, principalmente porque foram aos judeus confiadas a palavra de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas suas palavras e prevaleça. Meu irmão, minha irmã, está dizendo aqui que o povo hebreu recebeu a palavra de Deus, era para ser uma nação de sacerdotes, para levar o conhecimento de Deus a toda a humanidade. Mas alguns pecaram. Isso anula a fidelidade de Deus? Claro que não. Isso deixa de Deus, torna Deus menos santo? Claro que não. Então, tanto faz ser judeu, como grego, como gentil, como campista, como nós somos todos uma humanidade só. Que todos pecamos, todos estão destituídos da glória, mas em Cristo Jesus nós somos feitos herdeiros da graça. É isso que está dizendo aqui. O princípio da justificação é a fé. O princípio da justificação é a fé. Mas se nossa injustiça realça de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Aqui Paulo usando o argumento humano, né? Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode se alegar mais ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, porque sou condenado como pecador? Vocês estão percebendo que Paulo usa uma série, como pedagogia, uma série de perguntas e as responde teologicamente. Primeira coisa, a injustiça ela é ressaltada pela lei, e a lei não tem a capacidade de salvar, tá? E a injustiça, a mentira, ela é mostrada. E isso não diminui a fidelidade de Deus, meu irmão. E aí, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a glória, porque sou condenado como pecador? Porque todos somos pecadores. Nós, quando pecamos, um homem, quando pecou, ele rompeu com Deus, rompeu com a natureza, rompeu com a humanidade. Deus não criou o mal. Lá em Gênesis está dizendo que foi muito bom. Ele não criou o mal. O mal é consequência do mau uso do livre-arbítrio. O mal é consequência disso. Então a gente rompe com Deus, com a natureza e com a questão da perfeição entra o sofrimento. A nossa justificação, a nossa salvação não nos exime de sofrermos algo. Não exime de sofrermos algo. Você vai ver lá que a nossa fé é aperfeiçoada na perseverança, na tribulação. Tá? E vai falar, meu irmão, que ninguém é justo. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado, ou seja, é todo mundo no mesmo bloco, está todo mundo no mesmo saco. Todo mundo faz no mesmo saco. Não é você ou eu que estamos em uma comunidade de fé ou em igreja ou que somos convertidos que deixamos de ser pecadores. Somos todos pecadores. Estamos todos no mesmo saco. Então não condeno o outro, não. Exorte, leve a palavra. Qual é a diferença? A nossa diferença é a fé que nos justifica em Cristo Jesus, o arrependimento. Mas nós precisamos ser convertidos todos os dias. Peçamos perdão todos os dias, porque todos os dias continuamos pecadores. Como está escrito, não há
nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto com suas línguas engano. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraças marcam seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Meu irmão, minha irmã, desprezar a Deus é andar num caminho vazio. É andar num caminho vazio. Por tudo isso que Paulo narrou aqui, nos mostrou, nós somos por natureza, por pecados, nós somos maus. Mas isso nos impede de fazer o bem? Claro que não. Claro que não. E nós estamos todo o tempo o livre arbítrio para o arrependimento. Claro que não. Nós somos incapazes de nos salvar, mas Jesus Cristo nos salva. Você coloca um ferro dentro d'água, o ferro não enferruja todo, não toma conta de todo o ferro, tá? Não toma conta de todo o ferro. Assim como o mal não toma conta de todo o nosso ser. A fé, ter fé significa crer naquilo que pediu e não recebeu. Ter fé significa esperar sem receber. Ter fé significa você estar justificado em Cristo Jesus, meu irmão. E aí o que ele vai falar? Ele vai falar da justiça por meio da fé. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, a qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A salvação pela fé em Jesus Cristo. Qual é a justiça? Qual é a justiça que provém de Deus? O próprio Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu a lei e nos eximiu da condenação do pecado. A lei não salva, ela ressalta e ela é punitiva. Ela é punitiva. A lei ela é retributiva. Ela retribui você conforme o mal que você pratica. Deus não é retributivo. Deus é salvador e misericordioso. Ele salva e nossos pecados sempre têm consequências. Não é porque somos salvos, somos justificados, temos fé em Cristo que somos isentos de qualquer consequência. Pecado tem consequência. A principal consequência do pecado é a condenação eterna que Jesus nos livrou. E hoje nós temos na vida física aqui o quê? A morte, o sofrimento. Então, a lei e os profetas falam da justiça de Deus, falam de Jesus Cristo, apontam para Cristo. E aí, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que nele creem, não há distinção, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, não há redenção em outra não ser em Cristo Jesus. Jesus morreu na cruz, no sacrifício vicário, substitutivo por nós. E está dizendo aqui, todos pecamos. Então, a gente vai na igreja, vai na coisa, a gente vê as pessoas em busca de perfeição. Seja você um buscador da perfeição que Jesus fala, seja perfeito como o vosso Pai está no céu. Nós não somos perfeitos. E somos todos iguais, somos todos pecadores. Então, tanto faz ser judeu, grego, gentio, tudo. Nós somos todos farinha do mesmo saco. O que nos iguala, o pecado nos iguala, e a fé em Cristo Jesus nos salva e nos torna co-herdeiros da graça. Deus o ofereceu como sacrifício, ofereceu Jesus, né? Está escrito em João 3,16, que Deus amou tanto o mundo, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Deus ofereceu como sacrifício para propiciação. Tem que lembrar que propiciatório é aquela tampa que ficava em cima da Arca da Aliança, tá? E tem 2 querubins lá com as asas estendidas, fechando, né? Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Fé em Jesus, né?
Essa é a questão. Já viu no capítulo 1, questão do pecado, somos pecadores. No capítulo 2, a gente continua vendo a questão do pecado, tá vendo os juízos de Deus justo, a ira de Deus, não a ira nossa, a ira de Deus. E aqui a gente está vendo o caminho. Qual é o caminho? Crer em Jesus Cristo, a fé em Cristo Jesus que nos justifica. Tá? Ora, então o motivo de ser. Então o motivo de vanglória é excluído baseado no princípio, na desobediência da lei? Não, mas no princípio da fé, ele responde. A lei não salva, outra vez, mas a fé em Cristo Jesus nos salva. E a questão da paz interior é um conceito amplo. Shalom é um conceito de paz em Cristo Jesus, no meio da tribulação. A fé não vai te livrar de problema nenhum, mas vai sustentar no problema. Meu irmão, minha irmã, por vezes Jesus manda a gente sair do barco, como mandou Pedro, a gente vai no barco no meio da tempestade, Jesus não vai deixar a gente afundar. Mas caso a gente afunde, Jesus é o oxigênio da nossa respiração embaixo d'água. Em Cristo Jesus está a nossa esperança, está a nossa salvação, na fé em Jesus Cristo está a nossa salvação. Tá? Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Deus é apenas dos judeus? Olha só, independente da lei. Ou seja, a fé é independente da lei. Abraão não conhecia a lei, nem conheceu Jesus, mas tinha fé. Foi justificado, isso foi imputado com justiça, fé. Ele também não é o Deus dos gentios? Claro, Deus é o Deus de todos. E Deus faz uma coisa, quando coloca, você revela, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ele é o Deus de todos. Porque Abraão é o pai de todos, o pai da fé. É o pai de todos, é o pai da nossa fé, é o pai de todos. Então, se Abraão é o pai de todos, o pai da fé, nele tem origem muitas nações, logo nós somos também o quê? Somos também o quê? Herdeiros da graça de Deus, o trono de Deus mediante o sacrifício de Cristo Jesus, e somos justificados pela fé em Cristo. E Deus é nosso Deus também. Sim, dos judeus, dos gentios também, visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e circuncisos. Está dizendo aqui que os ritos e a circuncisão não são nada. A questão é no coração, a questão é na mente, é no nosso espírito. Aqui tira esse coração duro, coloca um coração de carne aqui. Coloca-se um coração de carne. Então, Cristo é para os ditos que acham que são perfeitos, como os que reconhecem sua imperfeição. Miserável homem que sou. Outra vez, Mateus 5, bem-aventurados os pobres em espírito, que é o reino, porque deles é o reino de Deus. Apresente a Cristo Jesus sem justificativa, desde que ele te justifique, e creia, tenha fé para que seja justificado. E aí vai perguntar assim, anulamos então a lei pela fé? Mas de maneira nenhuma, Jesus cumpriu toda a lei, de maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. A fé confirma a lei, porque Jesus morreu, cumpriu a lei e morreu para nos salvar, meu irmão. Por isso que está dizendo isso aqui. A lei foi dada como princípio para organização e para evitar e ressaltar as transgressões. Mas ela não tem poder para salvar, mas a fé em Cristo Jesus tem. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo de Deus esteja nos iluminando a entendermos essa palavra de Deus.